Obrigada. Então, vamos lá. Boa tarde. Então, vou começar falando sobre a questão 1. A questão era, o que você entende por ética? Nessa questão, nós destacamos aqui 3 respostas dos professores, para vocês terem um pouco noção do que foi escrito, né, das respostas. Um professor disse: penso que seja o jeito que deveríamos ser como humanidade, justos, respeitosos, não julgamentosos, que prima pelo bem e pela manutenção de todas as vidas na Terra, com respeito e sem violência. Então, nessa resposta, nós destacamos, né, que dentre as respostas, nós não tivemos, né, nenhuma resposta que tivesse a palavra virtude, né, que tem totalmente relação com a ética. Mas nós vimos aqui nessa resposta a virtude e justiça, né? O professor não colocou a palavra justiça, a virtude e justiça, mas escreveu sobre ela. Outra resposta que nós podemos destacar é a seguinte: ética é um processo social e individual que inicia em casa e continua no processo escolar e de socialização, sendo marcado culturalmente. Então, aqui nós vemos nessa resposta a importância também da escola, né? Porque aqui fala que inicia-se em casa e continua no processo escolar. Então, a importância, nós estamos aqui dentro da Faculdade de Educação, então nós temos também que verificar, né? Vemos aqui a importância da escola, né? Também na formação ética de seus alunos. Então, a Karine vai agora para a questão número 2. Boa tarde. Bom, eu vou falar um pouco sobre a questão 2, que é a seguinte: o que você entende por excelência? Nessa questão, um professor também citou uma virtude, mas não citou a palavra virtude, que foi a virtude de honestidade, uma virtude aristotélica. E eu vou ler a resposta dele. Trata-se de um termo polissêmico. Em termos estritamente acadêmicos, significa rigor na definição de problemas e questões, clareza no uso do método, honestidade na divulgação dos resultados e ênfase no pluralismo e teorias e conceitos. Bom, nessas respostas também da questão 2, a maioria das respostas relacionaram excelência à qualidade. Então, eu vou ler uma resposta que fez essa relação. Excelência é o grau máximo de qualidade alcançável em um processo. Continuando, na questão número 3, era pedido, né? Cite 5 elementos que você considera indispensáveis para o seu trabalho como docente. Nessa questão, nós vimos muito a importância da pesquisa científica, né? Foi destacado, os professores destacaram a importância da pesquisa científica e do respeito para com o aluno. Então, destaco a resposta do professor que diz, né? Dentre os 5 elementos que ele acha indispensável para o seu trabalho, ele destaca estudo, respeito, empatia, alteridade e flexibilidade. E outro professor diz: compreensão da educação como processo de humanização, respeito pelo outro, disposição para o diálogo, conhecimento e experiência relacionados com os objetos de ensino e aprendizagem, responsabilidade no exercício da profissão. Bom, e aí na questão 4, que é a seguinte: como professor ou professora da Faculdade de Educação da UFRJ, qual a definição que você confere para trabalho qualificado? Nessa questão, muitos professores também definiram trabalho qualificado utilizando a palavra produção científica, como a seguinte resposta: trabalho que dialoga com literatura científica, atualizada, internacional e que possui desenho científico robusto, caso não seja um ensaio. Nessa questão também houve uma resposta que citou uma virtude que novamente foi a virtude de honestidade, que foi a seguinte: rigor. O professor definiu o trabalho qualificado como rigor na definição de problemas e questões, clareza no uso do método, honestidade na divulgação dos resultados e ênfase no pluralismo de teorias e conceitos. Para finalizar, então, a última questão do questionário
tinha uma lista de valores com 30 valores e o professor deveria escolher, dentre esses 30 valores, 10 valores e numerar de 1 a 10, considerando um para o de maior importância. Então, eu vou agora falar para vocês os 30 valores que o professor tinha para escolher 10, tá? Então, tinha primeiro autocrítica, depois busca de conhecimento, disposição para mudança, colaboração e partilha, criatividade, poder e influência, empreendedorismo, equilíbrio e serenidade, fama e sucesso, reconhecimento acadêmico, amizade, bens materiais, bem comum, liberdade, satisfação com a própria atividade, espiritualidade e fé, transmissão de conhecimento, responsabilidade, realização profissional, preocupação social, eficiência, honestidade, justiça, disponibilidade para o aluno, coragem, crescimento pessoal, motivação, perseverança, felicidade e determinação. Então, eram esses 30 valores que os professores tinham que escolher. E dessa questão, só quero destacar que vou falar agora os que não foram escolhidos por nenhum professor. Poder e influência, empreendedorismo, fama e sucesso, espiritualidade e fé, crescimento pessoal e felicidade. Então, esses últimos que eu destaquei agora foram valores que não são considerados importantes pelos professores pesquisados. Obrigada. A ética surge muito antes até de Aristóteles, e é interessante quando eu dou aula dessa análise da história, por uma tentativa de conseguir conviver. Porque um matava o outro, aí vinha o outro. Então, em tempos muito remotos, apareceram os olhos e ouvidos dos reis, os sátrapas na Pérsia, e que traziam o que estava acontecendo nas comunidades. E daí se chegou, o imperador na época, o Hammurabi, isso eu até publiquei num artigo, fiz toda a introdução, e pasmem, a editora achou ótimo, não tem nada, mas foi um rodapé, porque eu não sei quem é Hammurabi, pode ser que alguém também não saiba. Eu fiz um rodapé para o Hammurabi. Pois bem, o Hammurabi fez uma lei que evoluiu muito. Se vocês lerem, é um horror. Porque assim, se ferir o braço de um, pode ferir até tanto. Mas é muito melhor do que a lei de Talião, porque não é mais olho por olho. Há uma coisa de evolução. Então, eu como educadora, obviamente sou otimista. Então eu vejo sempre um andar para frente. E depois, cada grupo foi vendo qual seria a prática melhor. Principalmente os 5 grandes povos que apresentam as civilizações, os chineses, egípcios, hindus, hebreus e os próprios persas, antes de chegarem os gregos. É muito interessante ler o Confúcio hoje, a atualidade, ler todos os profetas judaicos, todos os documentos egípcios, isso está tudo traduzido para o inglês. É fácil de encontrar, porque obviamente eu não leio essas línguas. Agora, a questão é como se fazer com a nossa criança. Sempre foi em todos esses povos. Os hindus erravam porque não viam a pessoa, viam somente o nirvana, tem que se voltar para lá. O chinês, porque só viu os antepassados. Essa é a grande conquista ética, é ver a pessoa. E isso foi Sócrates. Hoje nós temos muitos filósofos preocupados com a pessoa. O bem maior é o outro. Então a pessoa é preciosa. Se eu não entendo isso, eu não posso dialogar. E aí eu concordo com tudo que vocês falaram, porque não pode haver radicalismo. Eu posso entender a ideia de modo diferente, mas jamais de respeitar a pessoa. O diálogo continua. Eu tenho uma ideia, o outro tem outra, é o pluralismo que a Ana falou. As ideias são diferentes, mas as pessoas não podem ser combatidas.
Esse ponto é que a ética trabalha. Nós temos feito muitas pesquisas, não só de doutorandos e mestrandos e monografias, mas ao longo desses mais de 25 anos, eu fico até encabulada para dizer a vocês, eu estou fazendo 46 anos de ensino superior esse ano. Então, a maioria não tinha nem nascido. Mas sempre com essa ideia. A criança não nasce ética. A criança precisa aprender. É uma questão de aquisição. E ela aprende na prática, aprende no exemplo. Ela não aprende no discurso. Porque senão vai ser assim, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Aquela história, está em casa, toca o telefone, atende aí, diz que eu não estou, começa por aí. Ou a criança com 6 meses, estou ensinando ética a partir de 6 meses, estou fazendo vários grupos, uns estudos na Universidade da Califórnia, eu estive lá, 6 meses, porque a criança com 6 meses tem que aprender a perseverança. Porque ela chora, todo mundo corre. E essa é que é a ética. A ética não é uma coisa estratosférica, fora da nossa realidade, fora da nossa capacidade. Aprender ética, viver ética, é a cada momento lembrar que o outro é precioso. É isso que resolve, e não precisa de governo, nem de tipo de regime, nem de ideologia, porque se cada um fizer a sua parte, a gente tem a felicidade. Aí seria outra discussão com as duas psicólogas, eu não sou psicóloga e psicanalista, porque eu não acho que eu estou no mal-estar. Eu acho que eu estou numa felicidade muito grande por estar aqui com vocês. Muito obrigada. Isso é uma felicidade falsa, então aí cria o mal-estar. Se a felicidade é fazer o bem para o outro, não vai haver mal-estar. Se a felicidade é preparar um futuro bom para os outros, e isso dentro do maior materialismo, gente. Antes que alguém pergunte, não tem nada a ver com religião nenhuma. O Aristóteles era o grande materialista que queria isso aqui, agora, na Terra. A ética é independente da religião. A ética é uma obrigação de todos nós. E a religião é uma opção. Um religar com algum Deus, algum Criador, alguma força maior que vocês quiserem. Mas não, isso não é ética. Há muito medo, às vezes, das pessoas falarem ética pensando que há uma imposição de alguma religião. Nem de alguma, nem de nenhuma. Ser ético é uma contingência de ser social. Porque você tem que respeitar o outro. É nesse sentido que eu digo, se a felicidade for traduzida nesse bem comum, nessas formas de agir, a gente acorda muito cedinho, com maior frio, para ir fazer algum bem para o outro e não tem mal-estar nenhum. É essa uma perspectiva ética que pode revolucionar. É essa a ideia que nós estamos trabalhando. Isso é muito bom e nós somos muito amigas, eu gosto muito de ouvi-la, porque sempre tem muitos lados. Não sou dona de nenhuma, nem mínima parte da verdade. Eu estou provocando.